46. O peso da torre. Encaro esse projeto como uma mistura de receio e esperança, e não sei qual deles deveria vencer. De Ritmo da Guerra, página 1. Raboniel negou as servas a Navani. A moldada parecia achar que a antiga rainha consideraria difícil viver sem elas. Então Navani se permitiu um pequeno momento de orgulho quando saiu dos seus aposentos no primeiro dia pleno da ocupação de O Retiro. O cabelo estava limpo e trançado, o ravá simples, passado e elegante, e a maquiagem feita. Lavar-se em água fria não fora agradável, mas os fabriais não estavam funcionando. Então não era como se um banho com água quente fosse possível, mesmo se tivesse servas. Navani foi levada às salas das bibliotecas do porão de O Retiro. Raboniel estava sentado à mesa de Navani, dando uma olhada nas suas anotações. Ao chegar, Navani se curvou de modo preciso, apenas para indicar obediência, mas não subserviência. A moldada empurrou a cadeira para trás e apoiou um cotovelo na mesa. Então fez um gesto de enxotar com um som cantarolado para dispensar os guardas. Qual é a sua decisão? Perguntou a moldada. Vou organizar meus eruditos, ser antigo, e dar continuidade à pesquisa deles sob sua observação, respondeu Navani. A escolha é mais sábia e a mais perigosa, Navani Collin. Raboniel cantarolou em um tom diferente. Não encontrei o esquema da sua máquina voadora nessas anotações. Navani fez cara de que estava pensando, mas já havia considerado a questão. Seria impossível guardar os segredos da plataforma voadora. Um número grande demais dos eruditos os conhecia. Além disso, a torre já estava usando muitos fabriais daquele novo estilo conjuntado, que permitia movimento lateral enquanto mantinha a elevação. Embora não funcionassem, o pessoal de Raboniel sem dúvida compreenderia sua operação. Depois de um longo debate consigo mesma, Navani chegou à conclusão que precisaria entregar aquele segredo. A melhor saída daquela situação difícil seria aparentar estar disposta a trabalhar com Raboniel enquanto ganhava tempo. Eu intencionalmente não guardo esquemas prioritários em lugar algum além da minha própria cabeça, mentiu Navani. Explico cada peça que preciso construir para meus eruditos, quando necessário. Com o tempo, posso desenhar para você o mecanismo que faz a máquina funcionar. Raboniel cantarolou em um ritmo, mas Navani não sabia o que representava. Contudo, a moldada pareceu cética ao se levantar e acenar para que Navani se sentasse. Ela colocou uma pena nas mãos de Navani e cruzou os braços à espera. Ora, tudo bem. Navani começou a desenhar com linhas rápidas e eficientes. Fez um diagrama de um fabrial conjuntado com uma explicação rápida de como ele funcionava. Então desenhou a visão expandida de centenas deles embutidos na máquina voadora. Sim, disse Raboniel enquanto Navani desenhava as últimas partes. Mas como vocês fazem com que se movam na horizontal? Com certeza, com essa construção, você pode levar uma máquina no ar, mas ela teria que permanecer em um lugar só. Você não espera que eu acredite que tem uma máquina no chão se movendo em coordenação exata com aquela no céu. Você entende mais sobre fabriais do que imaginei, Senhora dos Desejos. Raboniel cantarolou em um ritmo. Eu aprendo rápido. Ela gesticulou para as anotações de Navani. No passado, minha raça achava difícil persuadir esprenos a se manifestarem no reino físico como dispositivos. Parece que os esprenos de vazio não são tão naturalmente dispostos ao alto sacrifício quanto aqueles de honra ou de cultura. Navani encarou quando percebeu as implicações daquilo. De repente, uma dúzia de fios soltos se uniu em sua mente, formando uma tapeçaria, uma explicação.
Era por isso que os fabriais da torre, as bombas, os mecanismos de elevação não tinham gemas com esprenos cativos. Raios. Aquela era a resposta para os dispositivos de transmutação. Esprenos de admiração explodiram ao redor dela em um anel de fumaça azul. Transmutadores não comportavam esprenos porque eram esprenos, manifestando-se no reino físico como espadas fractais. Esprenos se transformavam em metal no mundo de Navani. De algum modo, os antigos esprenos haviam sido convencidos a se manifestar como transmutadores em vez de espadas? Percebo que você não sabia, comentou Raboniel, pegando uma cadeira para si mesma. Mesmo sentada, ela era 30 centímetros mais alta do que Navani. Era uma imagem tão estranha. Uma figura com armadura de carapaça, como se estivesse preparada para a guerra, folheando anotações. É estranho que você tenha feito tantos avanços como que nunca sonhamos em eras passadas, mas tenho esquecido o método muito mais simples que seus ancestrais usavam. Nós não tínhamos acesso a esplanos que falassem conosco. Pelas chaves douradas de Veve. Isso. Não acredito que não enxergamos isso. As implicações. Movimento horizontal? Perguntou o Raboniel. Sentindo-se quase atordoada, Navani desenhou a resposta. Nós aprendemos a isolar os planos para fabriais conjuntados. Você precisa usar essa construção de fios de alumínio montada para tocar a gema. Isso mantém a posição vertical, mas permite que a gema seja movida na horizontal. Fascinante. Halcaleste, que vocês chamam de alumínio na sua língua, interfere com a conexão. Isso é bastante engenhoso. Deve ter exigido muitos testes para obter a configuração certa. Levou mais de um ano, admitiu Navani, depois da possibilidade inicial ser teorizada. Temos o problema de não podermos nos mover na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. Os fabriais que nos movem para cima e para baixo são sensíveis, e só os tocamos com alumínio depois de fixá-los em uma posição. Um inconveniente. É. Mas pensamos em um sistema em que paramos e depois fazemos o movimento vertical. Pode ser complicado, já que é muito difícil fazer com que telepenas funcionem em veículos em movimento. Parece que deve haver uma maneira de usar esse conhecimento para criar telepenas que possam ser usadas em movimento, disse Raboniel, inspecionando o desenho de Navani. Foi isso que pensei também. Designei uma pequena equipe para estudar isso, mas estivemos ocupados com outras questões durante a maior parte do tempo. Suas armas contra nossos adiantes ainda me confundem. Raboniel cantarolou em um ritmo rápido e desdenhoso. Tecnologia antiga, pouco funcional. Podemos sugar a luz das tempestades de um radiante, sim, contanto que eles fiquem parados, empalados por uma de nossas armas. Esse método não faz nada para impedir que o Espleno estabeleça um laço com o novo radiante. Eu gostaria que seus Esplenos fossem mais fáceis de capturar em gemas. Passarei adiante sua solicitação, disse Navani. Raboniel cantarolou em um ritmo diferente, depois sorriu. Era difícil não ser afetada pela expressão predatória naquele rosto memorizado, com seu ar esguio e perigoso. Mas também havia algo tentador na eficiência da interação. Em poucos minutos de troca, Navani conhecera segredos que estava tentando decifrar havia décadas. É assim que vamos acabar com a guerra, Navani, disse Raboniel, levantando-se. Com informações compartilhadas. E como isso vai acabar com a guerra? Mostrando a todos que todas as nossas vidas serão melhoradas se trabalharmos juntos. Com os cantores no poder. Naturalmente. Você é uma erudita ávida, Navani Collin. Não valeria a pena abandonar o autogoverno diante da possibilidade de melhorar vários aspectos da vida do seu povo?
Veja o que fizemos em poucos minutos de partilha de conhecimento. Uma partilha forçada com suas ameaças, pensou Navani, tomando cuidado para não demonstrar nada. Aquela não era uma interação livre. Não importa o que diga, Raboniel. Você pode revelar qualquer segredo que desejar, porque estou em seu poder. Você pode simplesmente me matar quando tiver tudo o que deseja. Contudo, ela sorriu. Eu gostaria de ver meus eruditos, Senhora dos Desejos. Verificar como estão sendo tratados e descobrir a extensão das nossas perdas. Navani esperava que aquilo deixasse um ponto claro. Alguns dos seus amigos haviam sido assassinados. Ela não ia simplesmente se esquecer disso. Raboniel cantarolou, gesticulando para que Navani se juntasse a ela. Aquilo exigiria um equilíbrio delicado, com ambas tentando se aproveitar uma da outra. Navani precisava ser explicitamente cuidadosa para não se permitir ser convencida por Raboniel. Aquela era uma vantagem que tinha sobre suas eruditas. Poderia nunca ser digna de se juntar-se a elas, mas tinha mais experiência no mundo real da política. Raboniel e Navani adentraram a segunda das duas salas da biblioteca, aquela com mais mesas e cadeiras. Os melhores de Navani, tanto fervorosos quanto eruditas, estavam sentados no chão, de cabeça baixa. Obviamente haviam sido obrigados a dormir ali, a julgar pelos cobertores espalhados. Uns poucos levantaram um olhar para ela, que notou com alívio que tanto Ruchu quanto Falilar estavam sãos e salvos. Navani fez uma contagem rápida, imediatamente percebendo as exceções dignas de nota. Foi até Falilar, agachando-se e perguntando: Nechan e Nabar? Morreram, Luminosa, disse ele baixinho. Estavam na sala do Pilar de Cristal, com as pupilas de Nechan, o fervoroso, Vevenara e alguns soldados desafortunados. Navani fez uma careta. Passe adiante que, por enquanto, vamos cooperar com a ocupação, sussurrou ela. Então parou junto de Ruchu. Estou feliz que você esteja bem. A fervorosa, que obviamente andara chorando, assentiu. Eu estava vindo aqui para baixo para reunir algumas escribas para ajudar a catalogar a destruição naquela sala, quando isso aconteceu. Luminosa, a senhora acha que está relacionado? No caos, Navani quase havia esquecido a estranha explosão. Você por acaso encontrou alguma esfera infundida nos destroços? Especificamente uma estranha esfera de luz do vazio? Não, Luminosa. Você viu o lugar, estava uma bagunça. Mas eu deixei escuro para ver se algo brilhava e não vi nada. Nenhum indício de luz das tempestades, ou mesmo de luz do vazio. Como Navani havia temido. Fosse lá o que tivesse tido aquela explosão. Estava conectado com uma esfera estranha, e essa esfera provavelmente estava perdida. Navani se levantou e caminhou de volta para Raboniel. Você não precisava matar meus eruditos durante o ataque. Eles não eram uma ameaça. Raboniel cantarolou em um ritmo de batida rápida. Você não será avisada de novo, Navani. Vai usar meu título ao se dirigir a mim. Não quero que seja ferida, mas há costumes de milhares de anos que você vai seguir. Eu compreendo, Senhora dos Desejos. Acho que colocar o restante do meu pessoal para trabalhar imediatamente seria bom para o moral. O que gostaria que fizéssemos? Para facilitar a transição, faça com que continuem com o que estavam fazendo antes da minha chegada. Muitos estavam trabalhando em fabriais que não vão mais funcionar. Então faça com que os desenhe e escrevam os experimentos que haviam sido feitos antes da ocupação. Posso cuidar para que suas novas teorias sejam testadas. Então havia um jeito de fazer os fabriais funcionarem na torre? Como desejar. Com isso,
Navani foi se dedicar ao verdadeiro problema: planejar como ia tirá-los daquela confusão. Kaladin foi despertado pela chuva. Piscou, sentindo neblina no rosto e vendo um céu entrecortado, iluminado por lanças de relâmpagos congelados, sem desaparecer, só pairando ali, emoldurado por nuvens escuras em constante movimento. Ele fitou a estranha visão, então rolou de lado, meio submergido em uma poça de água fria. Seria lá Petra? Os acampamentos de guerra? Não. Nenhum dos dois lugares? Ele grunhiu, obrigando-se a ficar de pé. Não parecia estar ferido, mas sua cabeça latejava, sem armas. Ele se sentia nu sem uma lança. Rajadas de chuva sopravam ao redor, a água caindo aos baldes. Ele jurava que conseguia ver a silhueta de figuras na chuva que caía, como se estivesse criando formas momentâneas ao desabar. A paisagem era sombria, evocando penhascos distantes. Ele começou a se mover através da água, surpreso de não avistar esprenos, nem mesmo aqueles de chuva. Pensou ter visto luz acima de uma colina, então começou a subir a encosta, tomando cuidado para não escorregar na rocha lisa. Parte dele se perguntava por que conseguia enxergar. Os relâmpagos congelados em zigue-zague não forneciam muita iluminação. Ele já não estivera em um lugar como aquele, com uma luz onipresente, mas com um céu escuro. Ele parou e olhou para cima, a chuva escorrendo pelo seu rosto. Tudo aquilo estava errado. Não era real, era movimento. Caladinho se virou. Uma figura baixa emergiu das trevas e desceu a colina indo em sua direção. Parecia totalmente composta de neblina cinzenta em torvelinho, sem traços, embora brandisse uma lança. Caladinha parou a arma com uma virada rápida da mão, então a torceu e empurrou de volta em um clássico movimento de desarmar. O atacante não era muito hábil, e Caladinho roubou facilmente sua arma. O instinto assumiu o controle, e ele girou a lança e a usou para atravessar o pescoço da figura. Enquanto a figura mais baixa tombava, mais duas apareceram, como que vindas do nada, ambas brandindo as próprias lanças. Caladinho bloqueou um ataque e desequilibrou o adversário com um empurrão calculado. Depois girou e derrubou o outro, acertando-o nas pernas. Perfurou a figura com um golpe rápido no pescoço. Então enfiou a lança no estômago do outro que se levantava. Sangue escorreu pela haste da lança até os dedos de Caladinho. Ele puxou a arma de volta enquanto a figura nebulosa caía. Era bom segurar uma lança. Conseguia combater sem preocupações, sem nada pesando sobre ele, a não ser a água no uniforme. Lutar costumava ser simples. Antes. Antes. A neblina agitada se evaporou das figuras caídas, e ele viu 3 jovens mensageiros usando as cores de Amarã, mortos pela lança de Caladim. 3 cadáveres, incluindo seu irmão. Não! Gritou Caladim, rouco e cheio de ódio. Como ousa me mostrar isso? Não aconteceu assim. Eu estava lá. Ele deu as costas para os cadáveres, olhando para o céu. Eu não o matei. Só falhei com ele. Eu. Eu só. Caladim cambaleou para longe dos garotos mortos e deixou a lança cair, levando as mãos à cabeça. Sentiu as cicatrizes na testa. Pareciam mais profundas, como abismos atravessando o crânio. Chash. Perigoso. O trovão ecoava acima e ele desceu as colinas aos tropeços, sem conseguir banir a imagem de Tien morto e sangrando na encosta. Que tipo de visão terrível era aquela?
Você nos salvou para que morrêssemos logo depois, disse uma voz vinda da escuridão. Ele conhecia aquela voz. Caladinho girou, respingando água da chuva, à procura da fonte. Estava nas planícies quebradas. Viu sugestões de pessoas, figuras feitas de gotas caindo, mas de algum modo vazias. As figuras começaram a atacar umas às outras, e ele ouviu o trovão da guerra. Homens gritando, armas tilintando, botas sobre pedra. O som o cercava, avassalador, até que, em um lampejo, Caladinho emergiu em uma enorme batalha, as formas sugeridas se tornando reais. Homens de azul lutando contra outros homens de azul. Pare de lutar, gritou Caladinho. Vocês estão matando seus companheiros. Eles são todos nossos soldados. Não pareciam ouvi-lo. Em vez da água de chuva, sangue começou a fluir sobre seus pés, jatos e rajadas se misturando, enquanto os lanceiros passavam ansiosamente por cima dos corpos caídos para continuarem se matando. Caladinho agarrou um deles e o empurrou para longe do outro. Então segurou um terceiro e puxou de volta, até perceber que era Lopen. Lopen, escuta o que estou dizendo. Pare de lutar. Lopen mostrou os dentes em um sorriso horrível. Empurrou o Caladinho para o lado e se lançou contra outra figura. Rocha, que havia tropeçado em um cadáver. Lopen o matou com uma lança na barriga. Mas então Teft matou Lopen pelas costas. Bizig apunhalou Teft e Caladinho não viu quem o abateu. Estava horrorizado demais. Sigizil caiu ali perto, com um buraco no flanco e Caladinho pegou. Por quê? Perguntou Sigizil, o sangue escorrendo dos lábios. Por que você não nos deixou dormir? Isso não é real. Não pode ser real. Você deveria ter deixado a gente morrer nas planícies quebradas. Eu queria proteger vocês. Eu tinha que proteger vocês, berrou Caladinho. Você nos amaldiçoou. Caladinho deixou cair o corpo moribundo e cambaleou para longe. Baixou a cabeça, a mente confusa, e começou a correr. Parte dele sabia que aquele pesadelo não era real, mas ainda ouvia os gritos, as acusações. Por que você fez isso, Caladinho? Por que nos matou? Pressionou as mãos contra os ouvidos, tão concentrado em escapar da carnificina que quase correu direto para um abismo. Ele parou, equilibrando-se na borda. Depois tropeçou e olhou para a direita. Os acampamentos de guerra estavam ali, no topo de um curto declive. Já estivera naquele local. Lembrava-se daquele lugar, daquela tempestade com uma garoa, aquele abismo, onde quase havia morrido. Você nos salvou só para que sofrêssemos mais, disse alguém. Moash. Ele estava na borda do abismo, perto de Caladinho. O homem se virou e Caladinho viu seus olhos, buracos pretos. As pessoas acham que você foi misericordioso conosco, mas nós dois sabemos a verdade, não sabemos? Você fez isso por si mesmo, não por nós. Se fosse realmente misericordioso, teria nos concedido uma morte fácil. Não, não, protestou Caladinho. O vazio está esperando, Cal. O nada. Ele permite que você faça qualquer coisa, até mesmo matar um rei sem arrependimento. Um só passo. Você nunca mais terá que sentir dor novamente. Moashi deu um passo e caiu no abismo. Caladinho caiu de joelhos na beirada, a chuva fluindo ao redor, e olhou para baixo, horrorizado. Então acordou sobressaltado em um lugar frio. Imediatamente, uma centena de dores fluíram pelas suas juntas e músculos, todas exigindo sua atenção, como um bebê chorando.
Ele gemeu e abriu os olhos, mas só havia trevas. Estou na torre, pensou ele, recordando os eventos do dia anterior. Raios. O lugar está controlado pelos moldados. Eu quase não consegui escapar. Os pesadelos pareciam estar piorando. Ou sempre haviam sido daquele jeito, mas ele não se lembrava. Kaladin permaneceu deitado, respirando fundo e suando, como se houvesse se esforçado. E recordou a visão dos amigos morrendo. Recordou Moash se jogando na escuridão e desaparecendo. Dormir devia trazer descanso, mas Kaladin se sentiu mais exausto do que quando havia desabado. Grunhiu e se obrigou a se sentar, de costas contra a parede. Então tateou o ambiente, subitamente em pânico. Naquele estado de confusão, parte dele havia pensado que com certeza encontraria Teft morto no chão. Ele soltou um suspiro de alívio ao localizar o amigo deitado ali perto, ainda respirando. O homem havia molhado as calças, infelizmente. Logo ficaria desidratado se Kaladin não fizesse alguma coisa, e o potencial para esprenos de putrefação era alto se Kaladin não conseguisse limpá-lo adequadamente e arranjar um penico. Raios. A gravidade do que Kaladin havia feito o acometia, quase tão opressiva quanto o peso da torre. Ele estava sozinho, perdido na escuridão, sem luz a tempestades e nada para beber, e muito menos armas apropriadas. Precisava cuidar não só de si mesmo, mas de um homem em coma. O que havia pensado? Não acreditava no pesadelo, mas também não conseguia banir completamente seu ecos. Por quê? Por que não podia deixar tudo para trás? Por que continuava lutando? Era realmente por eles? Ou seria porque era egoísta? Porque ele não podia deixar tudo para trás e admitir a derrota? Sil, chamou Kaladin na escuridão. Quando ela não respondeu, ele chamou de novo, com a voz trêmula. Sil, onde está você? Nenhuma resposta. Ele tateou pelo espaço fechado e compreendeu que não tinha ideia de como sair dali. Havia sepultado a si mesmo e a Teft ali naquela escuridão demasiado espessa para morrerem lentamente e sozinhos. Então um pontinho de luz surgiu. Sil, abençoadamente, adentrou o espaço fechado. Não conseguiam atravessar paredes. Os esprenos de radiantes tinham substância bastante no reino físico para serem impedidos pela maioria dos materiais. Ela parecia ter passado por algum tipo de buraco de ventilação no alto da parede. Sua aparição trouxe também um pouco de sanidade a Kaladin, que soltou uma expiração trêmula enquanto ela voejava para baixo e pousava na sua palma estendida. Eu encontrei uma saída, disse ela, assumindo a forma de um soldado vestido com um uniforme de batedor. Mas acho que você não vai conseguir passar. Até uma criança ficaria apertada. Eu olhei por aí, embora não tenha conseguido ir muito longe. Tem guardas postados em muitas escadarias, mas não parecem estar procurando por você. Esses andares são tão grandes que acho que eles entenderam que encontrar alguém aqui é praticamente impossível. Boas notícias, eu acho. Você tem alguma ideia de que era aquela luz que me conduziu até aqui? Respondeu Kaladin. Eu tenho uma teoria. Muito tempo atrás, antes de as coisas ficarem ruins entre esprenos e humanos, havia 3 vinculadores. Um para o pai das tempestades, um para a guardiã da noite, e um outro para a Irmane. Esprene que permanecia nesta torre, fora de vista, e não aparecia para os humanos. Supostamente, morreu muito tempo atrás. Disse caladinha, palpando a porta que havia se aberto sozinha. E como era? Eu não sei, disse Sil passando-se para seu ombro. Nós conversamos com a luminosa Navani sobre isso. Respondemos suas perguntas e os outros espelhos de radiantes.
Não sabe mais do que essas coisas que eu acabei de dizer. Lembre-se, muitos dos ex-planos que sabiam sobre os dias antigos morreram. E Irmani sempre foi reticente. Eu não sei que tipo de ex-plano era, nem porque podia criar um vinculador. Se ainda estiver com vida, não sei porque tanta coisa na torre não funciona. Bem, essa parede funciona, disse Caladin, encontrando a gema na rocha. A gema estava escura, mas era muito mais proeminente daquele lado. Ele poderia facilmente tê-la ignorado do lado de fora. Quantas outras salas possuíam tais gemas embutidas nas paredes, ocultando portas secretas? Caladin tocou a gema. Apesar de não ter mais qualquer luz das tempestades, surgiu luz no interior da pedra. Uma luz branca que cintilava como uma estrela e se expandiu em uma pequena rajada de luz das tempestades. Então a porta silenciosamente se dividiu de novo. Caladin soltou uma longa expiração e sentiu parte do pânico ir embora. Não morreria na escuridão. Quando a gema estava carregada, funcionava como qualquer outro fabrial, continuando a operar contanto que possuísse qualquer quantidade de luz das tempestades. Ele olhou para Sil. Você acha que consegue encontrar o caminho de volta se deixarmos Teft aqui e vasculharmos um pouco a área? Acho que consigo memorizar o caminho. Ótimo, porque precisamos de suprimentos. Caladin não podia se dar ao luxo de pensar a longo prazo. Aquelas questões preocupantes. O que ia fazer contra a torre, as luzes de radiantes sobre o cativeiro, inimigo, sua família, teriam que esperar. Primeiro, precisavam de água, comida, luz das tempestades e, mais importante, uma arma melhor.